Boa tarde. Boa tarde, Heloísa. Boa tarde, Alice, a todos que acompanham a partir de agora o Bora RN desta terça-feira, 20 de outubro. Segundo o IBGE, 80 milhões de brasileiros vivem em situação de insegurança alimentar moderada ou grave. Isso significa que em pelo menos um dia da semana, essas pessoas não comem absolutamente nada. E elas estão em todo o país, inclusive aqui no Rio Grande do Norte. Por isso são tão importantes ações solidárias como a campanha Natal Sem Fome, que já existe aí há 26 anos, que foi lançada neste último final de semana e que tem representantes também aqui no Rio Grande do Norte, como o diretor da ONG Avoante, Carlos Freire. Muito obrigada pela participação aqui hoje, Carlos. Eu que agradeço pela oportunidade. Boa tarde a vocês, boa tarde a todos. Carlos, esse ano a campanha vai acontecer de uma forma bem diferente, né, aqui no estado por causa da pandemia. Esse ano está sendo um ano diferente em quase tudo para a gente, né? A ocorrência da Covid-19, da pandemia a partir de fevereiro, virou nossa vida de ponta cabeça. E as precauções que têm que ser tomadas, elas são sérias e têm que ser tomadas. E então, em função disso, nós optamos por não fazer arrecadação de gêneros alimentícios individualmente, como normalmente a gente faz todos os anos, em postos de arrecadação, em coisas assim, porque demanda movimentar pessoas que vão recolher esses gêneros, que vão depois estocar, que vão organizar, depois vão preparar a cesta básica para depois fazer a distribuição. Em todo esse processo, a gente estaria colocando essas pessoas em risco. Então, a gente optou por fazer receber as doações em dinheiro, excepcionalmente esse ano, através do site da campanha, o www.natalsemfome.org.br, e todos esses valores que forem doados vão ser convertidos em cestas básicas que serão distribuídas para as comunidades que estão sendo cadastradas agora. Boa tarde, Carlos. Que comunidades são essas? Quem é que vai receber essas doações? Nós já temos algumas comunidades cadastradas, tá? Então a gente tem Luiz Beltrame lá na Zona Norte, a Eleni Ferreira lá na Zona Norte, a gente trabalha muito com o pessoal de Mãe Luísa, tá? Alguma coisa em Ares também, João Câmara também tem associações que recebem, a Associação das Rendeiras de Vila de Ponta Negra, quer dizer, a gente já tem várias comunidades cadastradas. Nesse período de campanha, a gente aceita o cadastramento de novas comunidades também. Elas entram em contato com a gente e, na medida que a gente tenha disponível doações, sabe, a gente distribui entre todas as comunidades que entraram em contato com a gente. Tá? A gente tem arrecadações muito grandes proporcionalmente ao resto do país, mas muito pequenas em relação à necessidade. Então a gente nem sempre consegue, a gente nunca vai conseguir atender todas as comunidades e nem sempre atingir em 100% cada uma delas. A gente tem, inclusive, aí, já pode soltar as imagens do videoclipe, né, que foi preparado, que é realizado para sensibilizar as pessoas com participação de cantores do Brasil inteiro. Tá aí já no ar, olha, um samba bem bonito, com vários artistas do Brasil. Essa condição, a gente está encarando a campanha desse ano como uma das mais desafiadoras que nós já tivemos, tá? Porque a Covid-19, ela agravou muito a situação da fome. Muita gente que não vivia essa realidade passou a viver a partir do momento que a economia parou, o distanciamento social, tudo necessário, tudo absolutamente necessário, tá? Mas deu uma mexida no nosso contexto socioeconômico. Tá? Então, a campanha é extremamente desafiadora, porque tem muito mais gente precisando e, em função disso, a gente está recebendo muito apoio também. E esse clipe é um exemplo desses apoios que a gente vem recebendo. Carlos, como é que a gente pode classificar, né, uma pessoa em insegurança alimentar? A partir de que momento a gente diz assim, essa pessoa realmente entra? Inclusive, um candidato a participar da campanha receber uma doação dessa. Como é que a gente tem essa visão? Insegurança alimentar é quando a pessoa não tem o que comer todos os dias. Tá? Quando a pessoa que não come uma vez por semana, como foi colocado, ela está em situação de insegurança alimentar moderada. A situação de insegurança alimentar grave é quando ela passa vários dias sem ter o que comer. Tá? E isso, por mais absurdo que pareça, né, é uma coisa que acontece com muita frequência. Aqui no nosso estado, por exemplo? Tá? Aqui no estado, pelos levantamentos do IBGE, que foram feitos em 2018, naquela época nós tínhamos 820 mil pessoas em estado de insegurança alimentar moderada ou grave. Se nós considerarmos uma população de 3,5 milhões de habitantes, mais ou menos, significa que 1 a cada 4 pessoas no Rio Grande do Norte se encontra nessa realidade, que
que é um dado assustador, é um dado muito alarmante. Tá? E a função da campanha Natal Sem Fome, que idealizada pelo Betinho lá em 1993, não é simplesmente arrecadar alimentos e entregar na época do Natal, porque a gente sabe que esses alimentos que a gente entrega uma semana depois terminaram e as pessoas voltam para a mesma situação que elas estavam antes. O grande objetivo do Betinho, ao idealizar essa campanha, foi colocar em discussão essa problemática da fome que existe no Brasil. E para a sociedade civil se organizar para, de uma maneira qualquer, nós tentarmos resolver isso de uma vez por todas. Ele tem várias frases conhecidas, uma delas está na sua camiseta, quem né? tem fome tem pressa. Tem outra que eu gosto muito, que ele diz que quando uma pessoa tem fome, porque todo o resto já lhe foi negado, sabe? Que é uma realidade que quando a gente vai para a periferia, a gente encontra muito isso. Aqui no Rio Grande do Norte, Carlos, por exemplo, qual é o perfil dessas pessoas que a gente classifica dentro da insegurança alimentar? Quem são essas pessoas? Moradores de ruas? A gente tem os moradores de rua, mas se a gente for classificar desde pessoas que eram, por exemplo, microempresários e que, de repente, ambulantes, que com a pandemia eles viram, de repente, cessar completamente as fontes de receitas que eles tinham. Tá? Que trabalham ali para se alimentar naquele mesmo dia, né? E eles entraram para esse rol de pessoas que estão em insegurança alimentar. E no outro extremo, nós temos pessoas que já não têm expectativa nenhuma. Tá? O que a gente vê são coisas assim de absurdas. Tá? Da falta de perspectiva, da falta de... Essas pessoas vivem de esperança, mais nada. Tá? Porque tudo que eles precisam ter, eles não têm. Sabe? Então, a Avoante, a ONG que eu sou diretor, a nossa proposta é gerar alternativas de trabalho e renda para essas pessoas, para que não acabe no Natal, acabe a cesta básica e acabou. Então, a gente tem trabalhos nós estamos desenvolvendo trabalhos nesse sentido, porque essas pessoas não têm a menor condição de se inserir no mercado de trabalho. Elas chegaram num ponto que tudo para elas é praticamente impossível. Então, a gente tem que tentar buscar, de alguma maneira, gerar trabalho e renda para essas pessoas, para que elas possam, a partir daí, ter uma melhoria na qualidade de vida que elas têm. Carlos, obrigada pela participação. Só repete os canais de comunicação para quem puder ajudar. As doações são feitas pelo site www.natalsemfome.org.br, que as empresas que quiserem fazer cotinha, que quiserem fazer arrecadação interna, podem entrar em contato pelo telefone 99632-8881, que a gente vai com toda alegria buscar as doações. Ok, obrigada, Muito Carlos obrigada. Freire, viu? Bom trabalho. Eu que agradeço pela oportunidade e vamos participar da campanha, vamos ajudar essas pessoas. Vamos. Tá? Quem tem fome, Obrigado. quem tem pressa. Quem tem como fome dizia tem Betinho. pressa.